Bem-vindos a mais uma videoaula de Sistemas Digitais 1. A ideia dessa aula é falar sobre paridade e detecção de erros. Tem aqui um problema real para você tentar resolver usando esse tipo de técnica que a gente vai discutir aqui. Então, temos um console de videogame e um controle, né, ligado a ele por um fio, e eu tenho 4 botões que eu quero representar, né, 0, 1, 2 e 3. Como são só 4 valores, o que eu vou fazer é chamar 0 de 00, 1 de 01, 2 de 10, 3 de 11, e eu vou mandar, então, um certo comando para o videogame para fazer alguma coisa. Então, estou mandando o 0 e o 2. Qual que é o problema que pode acontecer? Durante a transmissão pode ter algum erro de transmissão, né? Qualquer coisa pode transformar o 00 em 01. E aí, ao invés de eu fazer o comando 02, agora eu estou fazendo o comando 12. Aí você fica bravo, joga o controle na parede e tal, mas, poxa, será que como um bom engenheiro não dá para fazer um jeito melhor sem ter que recorrer à violência? Fazer alguma forma diferente de representação desses botões para que você consiga detectar toda vez que tiver um erro durante a comunicação? E aí fica o desafio para você aí nesse primeiro momento que representação poderia ser utilizada para 0, 1, 2 e 3, diferente dessa aqui, que permitisse você detectar que teve uma alteração de bits, né? Que quando virar 0 for transformado em alguma coisa, não seja alguma coisa válida. Então a dica é essa, tenta pausar o vídeo agora e pensar como daria para representar os bits de tal forma que esses erros de um único bit fossem facilmente detectados. Pausa aí e pensa. Enfim, tem algumas formas de fazer isso, tá? Uma forma razoavelmente simples, que é já parecida com algo que você já viu, é essa aqui. Eu vou pegar a saída parecida com o que a gente faz com o decodificador, né? O código 1 de N, só tem um bit 1 dentro do sistema. Então o 0, a representação dele é 0001, porque eu coloco o 1 no bit menos significativo, e à medida que eu vou aumentando, né, 1, 2, 3, vou movendo esse bit 1 para a esquerda. Por que isso aqui funciona? Olha só, se tiver o erro de um único bit, o que vai acontecer é o que está mostrado aqui. Então, por exemplo, o terceiro bit alterado, 0011. Se ele for alterado, você vai olhar e, poxa, devia ter um único 1 aqui. Tem dois, teve um erro, necessariamente. Ou então, por exemplo, o bit menos significativo poderia ter sido alterado, 0001 vira 0000. Aí você, pô, peraí, tá faltando o bit 1 correspondente. Então, de novo, teve um erro. Então, esses erros simples podem ser detectados dessa forma, simplesmente porque a alteração leva a uma palavra de código que é inválida dentro do sistema. E a ideia é basicamente essa, no final das contas. Ah, Toda a área de conseguir fazer detecção de erros consiste em você usar bits adicionais de tal forma que as alterações que podem acontecer no sistema levem a uma palavra que não é uma palavra válida. Aqui no caso eu usei uma palavra, o código 1 de N, né, que é a saída de um decodificador, só um dos bits fica ativado em 1, o resto fica tudo em 0, e no final das contas o que eu tenho para n bits é 2 a n palavras possíveis, e só n dessas palavras são válidas. Agora, tem problema, né? Por mais que funcione esse tipo de código, uma coisa chata dele é que ele aumenta bastante o tamanho, né, das palavras. Então aqui eu tive que dobrar, né? Eu tinha 2 bits no mínimo, viraram 4. Se eu tivesse 3 bits de entrada, né, o decodificador vai dar 8 bits de saída. Está crescendo muito. Será que não dá para fazer de uma forma mais eficiente? Então tem aqui um segundo desafio. O que eu quero é representar um DNA, ATCG, eu tenho uma fita grande, e eu quero representar esses 4 símbolos de uma forma que eu consiga detectar quando tiver erros de um bit nessa fita. Tem um monte de ATCs e Gs, e eu quero conseguir fazer detecção se tiver erro em um único bit ao longo dessa fita de ATCs e Gs. Então, pausa aí de novo, pensa um pouquinho como é que daria para fazer um sistema dessa forma, e de forma otimizada, né? A fita é grande, se você aumentar muito o número de bits vai ser complicado. Então, o desafio aqui é conseguir detectar qualquer erro simples com o menor número de bits possível. Pausa, pensa e vai lá.
Bom, o primeiro passo que você deve ter feito é tentar responder essa pergunta aqui, né? Representar A, T, C e G, que bits no mínimo eu preciso para fazer essa representação. E, bom, a resposta é simples, já até dei antes, né? São 4 valores, eu preciso ao todo de 2 bits. E aí a segunda pergunta é, como é que dá para detectar os erros simples, quantos bits adicionais eu tenho que colocar? Se você não pensou nisso ainda, além dos 4, pausa mais uma vez e pensa qual o menor número de bits a ser adicionado a esses 2 bits para representar um valor qualquer, de tal forma que se tiver um erro de um bit, você consiga detectar. E, bom, como um bom engenheiro, o normal é, bom, 0 não pode ser. Então vamos chutar o próximo menor número, número 1. Então ao todo vamos tentar com 3 bits. Eu tenho então 000 até 111. Tem uma representação aí geométrica deles, usando um cubo. E, bom, já que eu tenho agora 3 bits, a pergunta que fica é quais palavras eu defino como válidas e quais palavras eu defino como inválidas. Então, se você ainda não pensou nisso, pausa mais uma vez e tenta descobrir uma combinação interessante dessas palavras. Bom, se você pensou um pouquinho, fez uns testes usando esse cubo, vamos fazer uma primeira tentativa aqui que não vai funcionar, que é, bom, vamos pegar as menores, né? Os menores valores possíveis. O problema desses menores valores é que alguns erros vão passar desapercebidos. Por exemplo, o 000, se ele for transformado em 001, um erro de um bit, né, no bit menos significativo, eu não vou conseguir detectar. Agora, tem uma coisa interessante, né? Se o 000 fosse transformado, para ele ser transformado em 011, ele teria que ser mudado em 2 bits, né? Então a questão toda é, se tivesse mais arestas separando o 000 de qualquer outro código no qual ele pode ser transformado, aí sim eu tenho uma situação em que eu consigo detectar, porque necessariamente entre duas palavras válidas vai ter uma palavra inválida. E é exatamente o que está representado aqui. Então os azuis são os símbolos que eu vou utilizar. Pode perceber que qualquer alteração de um bit leva necessariamente a uma passagem aí na aresta, e no final das contas eu tenho uma palavra inválida nesse caso, né? Então eu posso pegar só as palavras azuis ou só as palavras brancas, e o que eu vou ter no final das contas é um código que me permite detectar sempre que tiver alteração em um único bit. Funciona. E um pouco sobre teoria, então, de como essa história funciona. Eu estava usando o conceito de distância entre duas palavras válidas porque ela aparece, de fato, nessa questão de teoria dos códigos, né? Um código cuja distância mínima entre duas palavras quaisquer é m, ele permite corrigir até m-1 bits. Então a gente estava trabalhando com um código com distância 2, isso garante que eu consigo detectar um número total de erros de, no máximo, 2-1, ou seja, 1 bit. Então, um erro simples de 1 bit. Esse bit extra que eu estou adicionando para conseguir um código de distância 2, ele é chamado de bit de paridade, e você pode escolher a forma como você vai fazer a representação. Então, aqui tem as duas possibilidades, né? Se você estiver trabalhando com paridade par, o que você vai, como é que você usa esse bit de paridade? O que ele vai fazer é garantir que o número total de uns em todas as palavras válidas no sistema seja par. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra 00, já tem um número par de uns ali, né? 0 é par. Então eu adiciono um bit extra, esse bit de paridade ele vai valer 0. Agora, se for 10 a minha entrada, o bit de paridade é 1, porque agora eu tenho, de novo, 2 bits uns dentro da minha palavra de código, portanto, eu tenho um número par de bits nessa palavra. Então pode ver ali no bloquinho da esquerda, que é o de paridade par, todas as palavras válidas, as azuis, têm um número par de uns. Porque se você olhar o último bit, por exemplo, o bit menos significativo, ele foi adicionado aos bits à esquerda de entrada, que valem 0, 1, 2 ou 3, de tal forma que a palavra, no final das contas, sempre tivesse um número par de uns. E na direita, com paridade ímpar, é exatamente o complemento disso, né? Você quer garantir que sempre o número de bits uns dentro de qualquer palavra válida seja ímpar. Então você coloca
ali, toda vez que a entrada tiver um número par de uns, você coloca 1. Toda vez que a entrada tiver um número ímpar de uns, você coloca 0, para manter o ímpar. Então essa que é a ideia por trás de paridade. Como é que você consegue construir um detetor de paridade? Então, para conseguir fazer isso, tem que lembrar um pouquinho de uma porta lógica muito útil chamada XOR, ou exclusivo. Está aqui a tabela verdade correspondente a ela, o símbolo funcional, né? Ele é um OU, só que tem uma bundinha a mais ali, uma curvinha a mais na entrada. E o que ele faz no final das contas é a questão do ou exclusivo, significa que é um ou outro, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu costumo dar o exemplo que é o cenário do sorvete, quando você vai comprar alguma coisa qualquer, e então você vai ganhar um sorvete, o cenário do sorvete, que coisa mais nada a ver. Vai do início, na transição. E como criar, então, um circuito, um hardware que consiga te dar este bit de paridade. Vai da transição. E como conseguir fazer um detetor de paridade em hardware, né? O que eu vou precisar para construir esse tipo de coisa? Bom, basicamente a gente vai usar a porta lógica XOR, né, ou exclusivo. Tá ali a tabela verdade correspondente ao exclusivo. O que ela faz, ela é muito parecida com o OU, só que é um ou outro e não os dois ao mesmo tempo. Em geral é isso que você tem, na língua portuguesa é meio complicado, porque às vezes você fala ou, você quer dizer pode ser os dois, às vezes você fala ou não pode ser os dois ao mesmo tempo. Né? Quando é uma promoção, por exemplo, ganhe um carro ou uma moto. Em geral não é os dois. Então o exclusivo representa exatamente esse tipo de cenário. Então quando é 0, XOR 1 dá 1, 1, XOR 0 dá 1 também, mas quando os dois forem iguais, 1, XOR 1 dá 0. Então é basicamente isso que o XOR faz. Ele também, você pode enxergar ele como ele diz se os dois bits de entrada são diferentes. E você também pode enxergar esse cara como ele diz se os dois bits de entrada têm um número par ou ímpar de uns. E por isso que ele é interessante para fazer essa questão de paridade. Toda vez que tiver um bit, tiver um número ímpar de uns na entrada, o XOR entre esses dois bits vai dar 1. Toda vez que for um número par de bits uns na entrada, o XOR vai dar 0. É exatamente essa propriedade que a gente vai utilizar para conseguir construir a paridade. E aqui só tem alguns símbolos alternativos para o XOR e para o XNOR, a gente não vai brincar muito com eles, é mais para referência de vocês. O que a gente vai utilizar de verdade é os que estão à esquerda. Né? Então tem o XOR com o valor positivo, né, sem negação, e o XNOR é a negação do XOR. E aqui tem como fazer um gerador de paridade usando então o XOR e o XNOR. Então se eu estiver trabalhando com paridade par, o que eu vou fazer é simplesmente o XOR entre os bits da entrada para conseguir o meu bit de paridade correspondente. Então, como eu tinha falado já, o XOR ele te diz se o número de bits da entrada é ímpar. Se for ímpar, dá 1, e é exatamente o bit então, que eu preciso para a minha paridade. Porque se eu adicionar 1 numa entrada que tem um número ímpar de uns, vai ficar par, e portanto eu garanto que a palavra, que é a combinação de x, y e o x XOR y, vai me dar uma palavra com o número par de uns. E se eu quiser trabalhar com paridade ímpar, eu vou usar um XNOR. É exatamente o contrário do que eu estava fazendo no cenário anterior. Eu nego esse bit de paridade porque o XNOR me diz se o número de uns na entrada, entre esses dois bits, é par. Então, o que eu vou ter é um bit 1 toda vez que for par, e é exatamente isso que eu preciso para deixar ímpar o número total de bits da palavra. Então isso é importante. Saber o que o bit de paridade faz é garantir que a palavra final, combinado com ele, dá um número par, se você estiver trabalhando com paridade par, ou dá um número ímpar, se você estiver trabalhando com paridade ímpar. Então, saber se a entrada em si tem um número par ou ímpar de uns é importante, e é isso que o XOR e o XNOR te dão. Para fazer com vários bits, enfim, é simplesmente seguindo a mesma lógica. Você pode pegar de 2 em 2 e ver que quando você faz, então, y XOR z, o resultado é o que está apresentado aqui. Ele vai me dizer qual o número, se tem um número par ou ímpar de uns. Né? No caso do XOR, o que eu vou ter
Ele vai sempre me dizer se o número é ímpar. Ele dá 1 toda vez que for ímpar. E aí, se eu combinar isso com o x agora, fazendo mais um XOR, eu vou ter se esse conjunto de 3 valores é ímpar também. E é o que eu preciso, no final das contas, para o meu bit de paridade. Né? Aquele somatória de odd ali é o bit de paridade que eu preciso adicionar. Então, no final das contas, para construir um gerador ou um detetor de paridade que trabalhe com n bits, um n qualquer arbitrário, o que eu preciso é fazer uma choratória. Está aqui o resultado de um conjunto de XORs cascateados, né? E isso aqui vai me dar se o número total de bits da entrada é par ou se ele é ímpar. Então o XOR simplesmente, não estou usando XNOR aqui, estou usando XOR, cascateio eles, um em sequência do outro, como está representado. A saída do último XOR, ali que está mais embaixo, vai me dizer se o número total de valores, de bits uns na entrada é ímpar, e aí eu nego isso, eu consigo o par. Se for ímpar, eu tenho que colocar mais um bit 1 ali, eu vou pegar esse valor diretamente, né, esse somatória odd, como valor do meu bit de paridade para transformar ele em par. Se eu quiser fazer exatamente o contrário, né, para fazer geração da palavra com paridade ímpar, eu vou pegar o somatória even. Então, é basicamente isso que se faz, mas tem uma coisa meio chata aqui, né? É que vai demorar muito para o sinal de entrada se propagar até a saída por conta dessa construção, né? Por mais que o IN chegue rapidinho na entrada de baixo ali do último XOR, o que está vindo de cima vai demorar. Será que não dá para fazer um arranjo um pouquinho mais esperto entre esses XORs para conseguir exatamente o mesmo efeito? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e me diga como daria para fazer essa representação. Se você pensou nessa construção aqui, parabéns, é exatamente essa a ideia. Eu vou fazer uma construção em árvore, né? Então, nos primeiros níveis eu vou pegando de 2 em 2 diretamente da entrada. Aí no segundo nível eu reduzo pela metade o número total de XORs. E no final das contas eu tenho uma árvore de tamanho log do número, log na base 2, do número total de bits de entrada. Vai bem mais rápido que no caso anterior, que tinha que esperar n bits para chegar na saída. E é exatamente esse tipo de coisa que vai dentro desse bloco de paridade, gerador e detetor de paridades comerciais. Então eu tenho aqui um bloquinho com 9 entradas possíveis e ele me diz se o número de bits uns da entrada é ímpar, então nesse caso o odd é 1, ou par, então nesse caso o even é 1. É basicamente esse cara que é utilizado tanto para gerar uma palavra já com bit de paridade, quanto para detetar uma palavra também com bit de paridade. Não é tão difícil de fazer, olha só. Suponha que eu quero mandar 8 bits de dados. Não posso mandar só os 8 bits, né? Vou ter que adicionar um bit de paridade, então esse cara vai me deixar fazer a construção para calcular esse bit de paridade. Então o que eu vou fazer é pegar os 8 bits de dados que eu tenho e colocar eles de A até H, e o último bit vou colocar um valor neutro, vou colocar 0. Então no final das contas o que eu tenho é um bloco que me diz se o número total de bits de entrada, bits uns na entrada, é ímpar ou par. Se for ímpar, eu tenho que colocar um bit 1 na saída, porque aí eu vou ter o bit de paridade que garante que o conjunto de 9 bits tem um número par de uns. Então basta ligar o odd ali. O odd vai dar 1 nessa situação, basta ligar o odd nesses bits. E, bom, basta eu fazer isso mesmo, né? Porque se tiver um número par de uns na minha entrada, o odd vai dar 0. E eu quero colocar um 0 como bit de paridade. Toda vez que os bits de entrada são pares, eu coloco o número de bits uns na entrada é par, eu coloco um 0 para continuar par o número total de uns na minha palavra completa. Então, isso aqui é para transmissão. Agora, na recepção, e aí que vem a importância de ter 9 bits como entrada desse meu bloquinho, eu vou entrar com os meus 9 bits e vou olhar o que está dando na saída. Se eu estou trabalhando com paridade par, eu vou olhar ali no even. Se sair 1, ou seja, o número total de uns na entrada é par, portanto o dado está bem. Se não, caso contrário, né, se eu tiver um número ímpar de uns na minha entrada, teve algum erro em algum lugar, consigo detetar e o dado não está bom. Então essa aqui é a ideia por trás. O dado bom vai ser 1 toda vez que a paridade estiver correta na minha entrada e se eu estiver trabalhando com paridade par.
Agora vamos ver algumas variações, né? Aqui está o sistema completo. Vamos variar ele um pouquinho para ver o que eu tenho que mudar e onde, né? Primeiro caso, vou trabalhar ainda com paridade pair, mas não quero colocar 0 ali no meu bit i. Eu quero colocar 1. De onde eu vou pegar o bit de paridade? Do even, do odd, uma combinação entre eles? O que eu tenho que mudar no circuito em comparação com esse aqui que eu tinha mostrado antes, nesse caso aqui em que eu troquei o 0 pelo 1. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Bom, é razoavelmente simples no final das contas, né? Toda vez que eu colocar esse 1 a mais, eu vou ter que alterar a lógica que eu tinha antes. Então, no caso anterior, eu pegava do odd. Aqui, eu vou pegar do even. Por que isso vai funcionar? Vamos lá. Se os bits da entrada tiverem um número par de uns, o que eu vou querer colocar na minha saída é 0 como bit de paridade, porque aí o número continua, o número de bits uns continua par, certo? Só que aquele bit 1 ali, ele sacaneou a entrada, né? Era par, mas quando eu coloco mais um bit, ficou ímpar. Então, no final das contas, eu vou ter o bit, o even, ali sendo marcado como 0, que é o valor que eu quero. E o odd vai ser marcado como 1. Então, o que acontece aí é que eu tenho que trocar a lógica do even e do odd. Então, por isso que ao invés de usar o que eu estava usando no slide anterior, o odd, eu estou usando o even. Segundo caso, agora eu não quero mais paridade par. Eu voltei ali o meu bit i para 0, só que eu não quero mais paridade par, eu quero paridade ímpar. O que eu tenho que fazer? Qual bit eu tenho que usar como paridade, o even ou o odd, ou uma combinação deles para conseguir gerar o meu bit de paridade ímpar. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Não é tão difícil de ver que é o even nesse caso, certo? Porque no final das contas o que eu tenho é o 0 não vai fazer absolutamente nada de alteração na entrada. Eu vou olhar se o número total de bits for even, é par. Então o even vale 1. Eu quero que fique com o número total de bits uns ímpar. Então eu tenho que colocar mais um 1 ali. E é exatamente o even ali, a minha saída even, que vai me dar esse bit 1 para fazer isso. E na recepção, no caso do anterior, na recepção não mudava nada, né? Mas nesse caso aqui muda um pouquinho, certo? Se eu recebi 9 bits, qual que é a saída que indica que o dado está bom? É a even ou a odd se eu estiver trabalhando com paridade ímpar? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Enfim, esse é até mais fácil, né? Na transmissão talvez dê um nó na cabeça de vez em quando, mas na recepção é simples. Eu tenho 9 bits, eu quero que o número total de uns nele seja ímpar. Então, se o odd estiver marcado como 1, o dado está bom. Se o even estiver marcado como 1, tem algo errado aí. E o último, agora aquele mesmo truque, ao invés de colocar 0 na minha entrada i, eu vou colocar 1 na minha entrada i. E então, no final das contas, ao invés de pegar o even como sendo o bit de geração, eu tenho o odd como sendo o bit de geração, né? Eu simplesmente alterei de onde eu estou pegando. Nesse caso, como eu tinha feito quando estava trabalhando com paridade par. Então, essa aqui é a ideia por trás. Agora, e se eu precisar de mais bits, né? Ok, para 8 bits funciona, mas se eu precisar, por exemplo, transmitir um pixel precisa ao todo de 24 bits, né? São 8 bits para o vermelho, 8 para o azul e 8 para o verde. Não cabe 24 bits nesse dispositivo. Como é que daria para eventualmente combinar esses dispositivos com entrada de 9 bits para conseguir processar palavras de 24 bits? Então, tanto gerar o bit de paridade correspondente, para ter 25 ao todo, quanto depois que você receber essa palavra de 25 bits, você saber se teve ou não erros nela. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Se você chegou a um resultado parecido com o que está mostrando no slide, parabéns, é exatamente essa a ideia. No final das contas, não interessa, no cálculo da paridade, pelo menos, não interessa o número total de bits uns, mas só se ele é par ou ímpar dentro de um conjunto qualquer de palavras. Então eu posso pegar a saída odd de qualquer conjunto de entradas e usar ela para um próximo nível para fazer o cálculo da paridade correspondente.
Então, esse é o jeito possível de fazer uma combinação para 24 bits e depois para detetar os 25 bits da palavra. A saída ali, o even odd do meu circuito é que está embaixo, né, do dispositivo de baixo. As evens dos dois dispositivos que estão em cima, você ignora elas, deixa em aberto, não coloca no Terra nem no VCC, porque senão pega fogo. Então, a saída, no final das contas, é o even odd, que estão ali embaixo. E aqui eu tenho um gerador e detetor de paridade com aquela construção, né? São 9 bits de entrada, um STD Logic Vector, e ele dá como saídas even ou odd. O odd é calculado simplesmente usando o XOR entre as várias entradas e o even como not do odd. É razoavelmente simples de fazer a construção, né? Bem parecido com a construção com portas lógicas. E, para finalizar, temos aqui alguns exercícios de provas anteriores. Esse primeiro aqui é razoavelmente simples, dados alguns códigos com bits diversos. Tem o código BCD ali, que é basicamente inteiro sem sinal, né? Então o 0 é 000, o 7 é 11, simplesmente pegue o valor inteiro sem sinal, com o número de bits que você quiser. O BCD, a característica dele é que ele vai de 0 a 9, né? Então só de 0 até 9 que são números que interessam. Você pode representar com 4 bits se você quiser, nesse caso aqui de 0 a 7, então 3 bits é suficiente. E o outro é o código de Gray, que altera um único bit entre duas palavras subsequentes quaisquer, né? Então pode ver que de 0 para 1 mudou um único bit, o menos significativo. De 1 para 2 mudou um único bit, o bit do meio. Então dá para construir esse tipo de código que só muda um bit entre dois valores. Esse é um exemplo de código de Gray para 3 bits. E o que eu estou pedindo no final das contas não são esses códigos, é qual bit de paridade se for par, tanto para o BCD quanto para o código de Gray. E, enfim, pausa, resolve. Esse é razoavelmente simples. No final das contas, o que você vai precisar é só olhar se como é paridade par, se o número de bits 1 da entrada for ímpar, você coloca 1, se for par, você coloca 0. Então, tem aqui o resultado disso, né? Nos slides também, então, você pode olhar nos slides e pensar com calma. E tem o segundo, um pouquinho mais desafiador, mas nem tanto. O que eu tenho é um cenário em que é uma empresa Ulabras quer projetar um circuito de telefonia aí com ramais ligados a uma central. E eu tenho que representar esses bits e, no próximo item, fazer verificação de erros, né, detetar erros. Então, nesse primeiro item, o que eu quero é fazer uma codificação binária de inteiro sem sinal para os números. E para os outros dois valores, o asterisco e o hashtag, eu quero usar o mesmo número de bits que foi usado para esses inteiros sem sinal, e eu quero saber que cadeias são essas, né? Até tem se isso é possível, mas, poxa, sim, é possível, né? 12 números, 4 bits, resolve o problema. O único desafio, valia pouco até a questão, mas é um raciocínio inicial, é quais bits você usa então para asterisco hashtag. Pensa um pouquinho. Então, não é tão difícil assim, né? No final das contas, era só para ter certeza que o aluno sabe que ele não pode usar os valores de 0 até 9, que já foram utilizados para o hashtag e para o asterisco, e que tem que ser dois valores diferentes, né? Então, qualquer um desses valores que estão colocados aqui, de 10 até 15, seriam razoáveis. O B aí já é um pouquinho mais interessante, e normalmente o enunciado não fala use paridade. Pode ver que aqui, ao testar o sistema, percebem-se muitos erros simples, ou seja, erros de um único bit. Assim é pedido que você use uma codificação capaz de detetar esses erros com a menor quantidade possível de bits extras. Se as teclas de números forem representadas como inteiros sem sinal, quais seriam os bits de redundância que acompanhariam cada tecla ao se digitar 190? Então, basicamente, o que você vai ter que fazer aqui é usar os 4 bits correspondentes e calcular os bits de redundância, que são quantos? Para detetar erros simples de um único bit. Então, pausa, pensa, preenche a tabela. Pensou? Então, enfim, aqui na aula já foi dada a dica, no final das contas, que para detetar erros de um único bit, basta um bit de paridade. Tem aqui as duas possibilidades, com paridade par ou com paridade ímpar, correspondente a cada um dos números em binário, os 4 bits de entrada correspondentes.
E aí tem um pouquinho mais complicado, seu estagiário desenvolve o componente do ramal que gera os bits extras do item B, mas ele não tem certeza do que colocar no lugar das 4 interrogações ali no código abaixo. Não sei nem como é que ele conseguiu desenvolver o resto, né? Mas tudo bem. O código fica correto apenas substituindo essas 4 interrogações por algum comando, sim ou não. Em caso positivo, o que deve ser colocado nas 4 interrogações, em caso negativo, justifique. Aí fica um pouquinho mais desafiador. Pensa um pouquinho, pausa o vídeo e responda. E, bom, na verdade não é tão difícil se você tiver feito paridade par no item anterior. Aí é sure, né? Na verdade é tudo que a gente já mostrou ao longo da aula. No caso de paridade ímpar, não pode ser sure, mas dá para colocar o schnorr. E pode parecer à primeira vista, poxa, não tenho certeza, porque o sinote ali pode dar alguma bagunça, mas funciona, pode fazer o cálculo correspondente, o schnorr entre todos eles vai ver que vai dar o bit de paridade ímpar. E uma outra opção também, enfim, você poderia falar, não funcionaria, mas eu poderia colocar um not na frente de tudo e fazer um short, né? Então essa é uma justificativa possível para esse item. E o último que eu vou cobrir aqui com vocês, tem outros, é da AP2 de 2019. Então eu quero projetar um sistema para reconhecer os botões pressionados e um controle do PS3, conforme figura abaixo. É o mesmo do PS4, exceto que tem uma coisinha a mais no PS4, peguei do PS3 mesmo. O controle tem 16 botões digitais, ignorando os direcionais analógicos, enfim, complicado esse cara, vamos só com zeros e uns, pressionado não pressionado. Cada um deles é representado com o código binário correspondente a esse número. Então, enfim, são 16 botões, de 0 até 15, problema resolvido. Os testes do sistema revelam a ocorrência de erros simples, ou seja, de apenas um bit, durante a transmissão, e você deve usar uma codificação capaz de detectar esses erros com a menor quantidade possível de bits extras, além dos 4 bits necessários para representar o número em si. Então, completando a codificação, aqui é uma combinação, né, de saber fazer um código binário correspondente a alguns números e conseguir fazer a paridade. Então, sugiro que você pause e tenta resolver. E bom, não é tão difícil assim, né? No final das contas é só representar 3, 12, 13 e 14 usando o binário, né? 4 bits, e os bits extras pode ser com paridade par ou com paridade ímpar, já é a menor quantidade de bits extras necessários, é um só, então funciona e você tem a capacidade de corrigir esses erros simples de um único bit. E o item C, aqui eu não estou maluco, não, pulei o B, porque na verdade é uma outra parte da disciplina que cobriu o B, então vamos ficar só no de paridade e afins. Esse nem é exatamente paridade, mas é interessante pensar. Após o sucesso do protótipo, percebe-se um ponto importante. Como são usados apenas 4 bits para representar os dados, não se pode capturar o cenário em que 2 ou mais botões são pressionados ao mesmo tempo. Então, quer fazer aquele combo? Não vai dar. Qual o número mínimo de bits que seriam necessários para representar qualquer combinação de botões pressionados simultaneamente e explique. Sugiro fortemente que você pause, teve bastante erro nesse ano, ideias um tanto malucas quando a resposta é razoavelmente simples. Então, pausa, pensa. Se você respondeu 16, é exatamente isso. Basta você pegar cada um dos botões e atribuir a uma posição. Então, se você quiser pressionar 0, 1 e 2 ao mesmo tempo, basta colocar tudo zeros, todos os outros botões não estão pressionados, e nas posições 0, 1 e 2 você coloca uns para representar que está pressionado. Teve gente que quis fazer combinações diversas, com fatorial, chegou nos cálculos malucos, era isso aqui que precisava fazer. No final das contas, é um exemplo de projeto, por isso que é interessante. E tem um C+, aqui que não estava na prova, mas acho que é interessante de pensar. Com a codificação do item C, qual seria o valor do bit de paridade B em função do valor do número de botões pressionados simultaneamente N? Então apertei 4 botões. Qual que vai ser o bit de paridade nesse caso? Para, pensa e continua. Enfim, nesse caso não é tão difícil, né? Porque no final das contas, se n for par, então o bit de paridade, se você estiver usando paridade par, vai ser 0. Se o número de bits, o número de botões pressionados
for ímpar, você tem que colocar um bit de paridade 1. Então, é só isso. Tem um outro aqui da PSUB de 2019, parecido com os anteriores, então vou deixar passar dessa vez. Façam, eventualmente a gente tira dúvidas em um encontro presencial não, né? Síncrono. Tem aqui o resultado. No final tem alguns detalhes extras aqui, não vou entrar tanto com vocês, mas é basicamente um desafio interessante de lógica. Não vou dar o resultado, podemos fazer no encontro síncrono. Uma guilda de magos é desafiada por um poderoso inimigo. O desafio é o seguinte, eles são colocados em fila e cada um coloca um chapéu mágico que assume uma de 3 cores, azul, verde ou amarelo. Bem, a patriota, esse chapéu. Os magos não conseguem ver a cor do próprio chapéu, e cada mago consegue ver todos os chapéus à sua frente. O último mago enxerga todos os chapéus, exceto o seu, enquanto o primeiro não consegue enxergar chapéu algum, nem mesmo dele próprio. Um a um, cada mago deve adivinhar a cor do seu próprio chapéu, e se errar, ele morre. Eu falei que era um inimigo poderoso. Pergunta-se, que estratégia os magos podem usar para minimizar o número de mortes e qual o número máximo de mortes usando essa estratégia? Então, tem a ver com correção de erros. Eu sei que não parece, mas tem bastante a ver com a teoria. Se você entendeu a teoria, bem possivelmente você vai conseguir resolver. Não se sinta mal se não conseguir resolver, mas é divertido pensar esses desafios da mente. E aqui, mais relacionado à matéria diretamente, sem desafios malucos, tem o gerador detetor de paridade usando a abordagem estrutural, né, concatenando elementos, né, só ligando as portas de diversos elementos. É mais ou menos como a gente faz para construir test bench, a gente também usa essa questão do port map. Então, podem dar uma olhadinha. E é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula sobre Hamming.